Olá, YouTube! Dream Theater, A View from the Top of the World, o lançamento do ano, o lançamento que eu mais esperava em 2021. De longe, cara. A espera pra esse álbum foi torturante. O hype estava em um nível que não fica há muitos anos. Na verdade, o que eu espero aqui é o melhor álbum da era Mangini, talvez top 5 melhores álbuns da história da banda. Considerando The Alien, que foi o melhor single dos últimos 10 anos, na minha opinião. Considerando Invisible Monster, que também foi uma excelente música. Agora, Answering the Call, música número 2 do álbum, vem logo depois de The Alien. Vamos ouvir, vamos analisar. Farei o possível para tentar entender o que está acontecendo aqui, explicar para vocês como essa peça magnífica se torna uma música. E é só play o botão que eu quero apertar no momento. Não existe outro botão que eu queira apertar neste momento, certo? Olha que bela capa aqui. E vamos nessa. Um segundo tinha de áudio para eu saber se o som estava sendo captado. Que nota é essa? Parece bastante grave, não? Isso já tá bizarro. Tubular Bells vibes. Octavarium vibes. Agora álbum solos do Petrucci vibes. Modulou. Saiu da escala, mas voltou pra escala natural. Acabou a intro. Labrie. Essa guitarra tá muito distorcida, cara. Que isso, velho. Esse som tá muito grave. Eu não sei se é aqui que o Petrucci tá usando a 8 cordas ou se é alguma outra música, mas isso aqui tá muito grave, cara. Não deve ser Mi a nota que eles estão tocando. O Labrie entrou. Não estranhem, é comum no canal eu pausar na entrada do vocalista, ok? Para analisar a introdução, porque ela contém as informações primordiais que serão desenvolvidas, as ideias que serão desenvolvidas durante a música. Pelo menos esse é o padrão, né? Como a gente tá em uma banda de progressiva, que eles podem fazer o que eles bem entenderem com essa introdução e virar outra coisa que tá tudo certo. Dentro do gênero, tudo certo. Mas o Dream Theater costuma aproveitar ideias da introdução, inclusive na última música do álbum. Então é bom a gente ter uma atenção maior com introdução, com finalização, com partes do médio da música, né? Aquelas partes de solo, instrumentais, que elas às vezes revelam melodias que serão utilizadas em outras músicas. Então esses textos são importantes serem analisados com calma. A introdução começou com uma guitarra bastante pesada, aqui uma vibe mais metal moderno mesmo, mais djent. A energia, a combinação, tipo o baixo, a bateria, a guitarra, tá tudo tão harmônico que não parece que esse ritmo, que essa coisa tá fora, né? Que é uma coisa que o Dream Theater faz desde sempre. Ritmos complexos, mas que todo mundo tá muito alinhado, todo mundo tá tocando muito preciso e o som fica muito bom. Destaque pro som da guitarra aqui muito grave, depois ela fica aguda e tem esse brilho a mais. Uma pequena mudança de escala em um dos acordes que eu pontuei ali enquanto eu estava ouvindo. E a música estabelece uma atmosfera mais progressiva, mas também uma atmosfera de música épica. Então eu vou voltar um pouquinho pra gente continuar a música e provavelmente eu não vou pausar mais. Na verdade, considerando que a música é muito grande, talvez eu tenha que pausar uma ou duas vezes ainda. Talvez depois do solo ou um pouco antes pra analisar o refrão. Mas vamos lá, vamos continuar. White walls, glisten, empires, crimson, aching within, raging fire. Sovereign, asphyxiate no conscience, a solemn state, misguide, indoctrinate, accepted long-held views. When will there be a day when all of us trust in love and peace burns bright for us? Essa bateria, cara. O ritmo da introdução voltou. Mais curto dessa vez.
Esses acordes, cara. Olha só os pads, né? A orquestração, como ela levanta a energia desse trecho que a gente já ouviu. Essa última nota que ele canta é sensacional, velho. Parabéns, Labrito. Acorde maior, né? O Jordan arpegiando, né? E voltamos para a introdução de novo. Esse groove, velho. Uau, uau. De teclado agora. Subiu o tom, hein? É o mesmo groove, um tom acima. Um tom e meio, talvez. Do refrão, né? Os acordes. Agora entrou a guitarra, meu Deus. Pads novamente.
É o baixo do Myung, cara. Muito pesado. Ouvido direito. Vai pro esquerdo. Cara, sensacional. Pontos altos. Já vamos entrar. Já vamos analisar com as duas pernas direto na porta. Sem dar tempo nem de entender o que aconteceu. Primeira coisa, cara. Esses efeitos sonoros espaciais que o Jordan colocou tanto na introdução quanto no final lembram bastante a proposta mais tecnológica que ocorreu no Systematic Chaos de 2007 e no Octavarium de 2004. Só que aqui, cara, vocês não têm noção. Talvez alguns de vocês tenham. Quem trabalha com produção musical, com engenharia musical, talvez tenha noção da evolução que ocorreu na tecnologia sonora, principalmente os teclados hoje em dia, cara. Existe cada VST absurdo pra ter essa noção espacial. Acho que vocês já chegaram a ouvir música 8D, né? Música 10D, que na verdade é um uso de reverb com pan que faz você ter a impressão de que a música está de fato andando atrás da sua cabeça. Depois ela vai pra frente da sua cabeça, ela fica circulando a sua cabeça e você consegue meio que identificar, porque o nosso ouvido, ele sabe que se o som veio da frente, existe uma localização natural do homem. E o Jordan tá explorando muito isso, cara. Mas claro que de uma maneira sucinta e não uma maneira como fazem nas músicas, né? Como abusam disso e fica irritante. Aqui o Jordan tá colocando a quantidade certa. E o timbre muito bom. A crítica que eu fiz na The Alien, a única crítica que eu fiz na The Alien que eu me lembre, foi a respeito do timbre do teclado do Jordan. Depois daquele solo do Petrucci lá, o solo do Petrucci foi tão absurdo na The Alien, as notas totalmente fora do que você espera, e o timbre lindíssimo, né? O timbre de guitarra mais bonito que eu já vi do Petrucci, cara. Maravilhoso. E aí o Jordan com um timbre mais rasgado, que eu acho que não combinava com aquela section. Agora ele tá com um timbre rasgado também, e não havia timbre melhor pra ser colocado aqui. Então percebam como o contexto importa. Nesse riff groovado pesado que o Petrucci estava tocando ali, o timbre rasgado do Jordan foi a coisa mais perfeita que ele podia ter colocado ali. E a escolha de notas também foi muito mais agradável que na The Alien, na minha opinião. A combinação dos solos dessa música, talvez até agora, dos solos desse álbum, é a terceira que eu ouço, né? Eu ouvi a The Alien quando saiu, eu ouvi a Invisible Monster quando saiu, que é a música número 3 do álbum. Agora eu tô ouvindo a música número 2, seguindo a ordem. Dos solos, desses 3 solos, esse aqui, o conjunto é o melhor, cara. O Petrucci utilizando aquilo que ele sabe. Começa com o auá. Se vocês ouvirem os trabalhos de solos do Petrucci, o cara domina o auá de uma maneira absurda, cara. E a maneira como ele combina isso com palhetada alternada. Ele tá usando umas palhetadas alternadas muito rápidas e muito precisas, cara. O som é lindo, velho. Eu vou voltar um pouco aqui. Eu acho que eu lembro que era mais ou menos por aqui. Era antes? Depois? Já não sei. Pepe com auá. Palhetada alternada bizarra de boa. E perceba como o solo de Jordan entra de uma maneira tão conectada. O timbre muda muito pouco, é um timbre rasgado, é um timbre guitarrístico no teclado, na verdade. É uma saw wave, né? Ondas mais pontiagudas no teclado que ele está utilizando aqui. Não são ondas circulares, sine waves, né? As ondas circulares têm um som muito mais... Enquanto as ondas... a onda sine wave tem um som mais rasgado, mais aberto. A transição do solo de guitarra do Petrucci, que o Petrucci usa, né, os amplificadores mais fechados, mesa Bug e tal, e fica muito bom essa sinergia entre o guitarra e teclado, maravilhoso. Ponto alto da música aí também, efeitos sonoros do Jordan, maravilhosos. Bateria do Mangini, cara, a única dúvida que eu tenho é por que o Mangini não tava tocando igual um doente nos outros álbuns, cara. No Distance Over Time já fez um trabalho primoroso. Parece que cada álbum que o cara lança, ele melhora, velho. Você pensa, não tem como ficar muito melhor que isso, não. Aqui já é o limite. O cara consegue os arranjos de bateria aqui muito criativos, cara. Muito criativos. Ideias que a gente não costuma ver e que funcionam mesmo, sabe? O uso dos tons, o uso da caixa, que ele abusou demais da caixa nas viradas. E isso é maravilhoso de se ver. A maneira como ele fez isso. E aquele riff que tem a corda solta, né? Que é a base da música, eu acredito que combina perfeitamente com essas propostas de bateria, né? Que são
quase que releituras da ideia principal da música. O riff introdutório que se repete várias vezes como uma transição entre as partes. Sobre a letra da música, eu acredito que tenha muito essa energia de superação, né? De você ter que ir pra cima mesmo, chegar lá no topo, atender a sua chamada, atender o seu objetivo de vida. Acho que essa é a pegada, pelo menos pelo pouco que eu consegui ouvir. Eu não olhei a letra antes, nem sei se tem a letra disponível. Eu tô usando até um VPN para poder ouvir o negócio um pouquinho antes, né? Estou conectado como se eu estivesse na Austrália. Lá já o álbum já saiu, por isso que eu vou conseguir postar o álbum no dia do lançamento com facilidade, mesmo colocando edição e tal. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que essa é uma puta música, ótimo solo, bateria impecável, timbre de baixo, timbre mais... Tudo aqui, timbristicamente falando, acho que esse é o melhor álbum do Dream Theater. Eu não consigo lembrar de um álbum que tinha essa clareza nos sons, cara, essa mescla entre criativo e execução, sabe? Não adianta só você colocar uma ideia mirabolante e não saber como executar ela para que ela soe legal. Aqui são várias ideias mirabolantes que soam legal. Então houve um estudo por parte de todos os membros da banda sobre a nova tecnologia musical e todos eles estão colocando aqui um som muito moderno, muito bom, muito mixagem, masterização, tudo impecável, tudo no nível mais alto possível dentro do progressivo. E a música inspira mesmo. Chega no seu objetivo principal. Então acho que só por isso a música cumpriu o objetivo. Maravilhosa. Melhor solo até agora. Em termos de consonância de ideias. É claro que o solo da The Alien de guitarra, especificamente o solinho de guitarra do Petrucci ali, pra mim é o solo que mais me deixou boquiaberto, mas aqui a peletada alternada também me deixou em choque, e a conexão com o solo do Jordan aqui pra mim foi um grande momento da música, sabe, tudo funcionando muito bem, tudo muito preciso, tudo muito bem sincronizado. Parabéns, Dream Theater, parabéns pelo trabalho. É isso, cara, vai ser uma porção de reacts apenas com elogios, porque essa aqui eu acho que não tem muito defeito não, cara. Não tem muito defeito não, tem até modulações, que é o que eu sempre espero numa música, e tem partes diferentes, e tem tudo que eu gosto numa música, não tem nada que eu possa criticar aqui de fato. Gostei das ideias, bora pra próxima.